Renata tinha 32 anos quando o marido disse que ela estava pesando demais na vida dele. Não foi assim que ele falou, claro. Tiago nunca falava as coisas do jeito que elas eram. Ele tinha esse jeito de dobrar as palavras, de embrulhá-las em papel cuidadoso antes de jogar na sua cara. Ele disse que precisava de espaço, que a situação estava insustentável, que ele não aguentava mais ver ela daquele jeito. Daquele jeito era, deitada, pálida, com aquela fadiga que não ia embora nem com 10 horas de sono. O diagnóstico tinha chegado 8 meses antes. Lúpus eritematoso sistêmico. A médica falou o nome devagar, como se isso ajudasse Renata a engolir. O sistema imunológico atacando o próprio corpo. As juntas, os rins, a pele às vezes. Uma doença que não matava rápido, mas que instalava uma bagunça silenciosa em tudo. Renata tinha chorado no consultório. Tiago tinha ficado de pé perto da janela, com o telefone na mão, e ela ainda se lembrava do barulho das notificações do celular dele, enquanto a médica explicava o tratamento. Nos meses seguintes, ela tentou continuar. Ia trabalhar quando conseguia. Ela era coordenadora de marketing numa agência pequena. Gostava do que fazia, precisava disso para se sentir ela mesma. Mas havia dias em que acordar já custava demais. Dias em que as juntas doíam tanto que descer a escada do apartamento virava uma negociação com o próprio corpo. Tiago ficava impaciente. No começo disfarçava, mas impaciente é impaciente. Não tem como esconder por muito tempo. Ele suspira quando ela pede ajuda para abrir um vidro. Ele consulta o relógio quando ela demora no banheiro. Ele começa a dormir no quarto de hóspedes porque, segundo ele, ela se mexe demais à noite e ele não consegue descansar. A mãe de Renata perguntou uma vez, por telefone, como estavam as coisas. Renata disse que estava tudo bem. Mentiu com tanta naturalidade que ela mesma ficou assustada. Só que tinha um detalhe que ela foi entendendo devagar. Ao longo daqueles meses, Tiago não estava incomodado com a doença. Ele estava incomodado com os custos da doença. O tratamento era caro. Os medicamentos, as consultas, os exames regulares, somava. O plano de saúde cobria parte, mas parte não era tudo. Eles tinham uma reserva, não era uma fortuna, mas dava. Ou dava enquanto os dois trabalhavam. Quando Renata precisou tirar licença médica, 3 meses, o médico insistiu. Os rins estavam mostrando sinais que não podiam ser ignorados. Tiago ficou quieto por 2 dias. Quieto de um jeito que não era silêncio, era cálculo. No 3º dia, ele sentou na sala com ela e disse que precisavam conversar. Ele falou por uns 20 minutos. Renata ouviu. Havia uma parte dela que já sabia, que tinha sabido faz tempo, mas que ficava repetindo que ela estava exagerando, que ela estava sendo dramática, que casamento era para isso, para ficar quando fica difícil. Essa parte foi morrendo ao longo dos 20 minutos, enquanto ela olhava para a boca de Tiago se mexendo. Ele usou as palavras insustentável e futuro várias vezes. Falou em qualidade de vida, a dele. Falou que não estava preparado para isso, que quando casaram era outra coisa, que ele tinha planos e que a situação atual estava inviabilizando esses planos. Renata perguntou, com a voz muito calma, que planos eram esses? Ele hesitou. Depois falou de uma oportunidade de trabalho em São Paulo. Uma empresa nova, um cargo bom. Ela percebeu, naquela hesitação, que a oportunidade não era nova, que ele já sabia disso faz tempo. Ela perguntou quando ele tinha recebido a proposta. Ele disse que havia uns 2 meses, 2 meses. Ela estava com crise nos rins 2 meses atrás. Ela tinha ido para a UPA de madrugada 2 meses atrás e ele tinha ficado no corredor com o telefone, mandando mensagem para alguém. Para quem? Ela não perguntou. Tinha algumas coisas que ela preferia não saber naquele momento. O divórcio foi rápido, rápido do jeito que as coisas são rápidas quando um lado quer muito e o outro está cansado demais para lutar. Ele ficou com o apartamento porque o apartamento era dele antes do casamento
e o advogado de Renata, que ela mal podia pagar, confirmou que ela não tinha muito o que fazer a respeito. Ela ficou com os móveis que eram dela, as roupas, o carro velho que estava mais para dar problema que para ajudar, e ficou com a dívida do tratamento, porque o seguro estava no nome dele e quando ele cancelou o plano de saúde, o que ele fez exatamente 3 dias depois de assinar os papéis de aval do divórcio, Renata ficou com um rombo que ela não sabia como ia fechar. Ela foi morar com a mãe. Dona Sônia tinha 70 anos. Uma pensão pequena e um apartamento de 2 quartos em Osasco que cheirava a naftalina e café passado. Ela não disse nada quando Renata chegou com as malas. Só abriu a porta, olhou para a filha e foi fazer café. Renata ficou no quarto da infância, com o colchão velho que afundava no meio, olhando para a mancha no teto que ela conhecia desde os 12 anos. Ela estava com 32. Tinha um diagnóstico crônico, 0 de plano de saúde, uma poupança que dava para uns 4 meses se ela fosse muito cuidadosa, e um carro que fazia um barulho esquisito quando chovia. Ela ficou deitada por 3 dias. No 4º dia, Dona Sônia bateu na porta. Renata disse que estava bem. Dona Sônia entrou mesmo assim, sentou na beirada da cama e ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Você vai ficar deitada até quando?" Renata disse que não sabia. Dona Sônia disse: "Tá bom, mais um dia então, amanhã você levanta", e saiu. Renata ficou olhando para o teto. Não sentiu raiva, não sentiu gratidão. Sentiu aquela coisa vaga que acontece quando alguém fala uma verdade que você ainda não está pronta para ouvir, mas que já sabe que vai precisar ouvir mais vezes. No dia seguinte, ela levantou. O problema prático mais urgente era o plano de saúde. Sem cobertura, o tratamento custava um valor que ela não tinha. Os medicamentos para controlar o lúpus não eram opcionais. Sem eles, a doença voltava a atacar com força, e a última crise tinha mostrado o que isso significava na prática. Ela passou uma semana ligando para planos, pesquisando, calculando. Encontrou uma assistência social vinculada ao SUS que cobria parte dos medicamentos para doenças crônicas. Era burocrático, demorava, precisava de laudos e relatórios médicos, mas era possível. Ela entrou com o pedido. Enquanto isso, procurou o Dr. Henrique O. Dr. Henrique Tavares era o reumatologista que tinha assumido o caso dela logo no começo, quando o diagnóstico ainda estava sendo montado. Ele tinha uns 50 anos, cabelo começando a clarear nas têmporas, um jeito de falar direto, sem ser frio, que Renata tinha apreciado desde a primeira consulta. Ela foi ao consultório sem hora marcada, sentou na sala de espera, e quando a recepcionista disse que ele estava cheio, Renata pediu 5 minutos, só 5. Ela a recebeu no intervalo do almoço. Ela explicou a situação sem rodeio. Sem plano, sem renda fixa no momento, precisava entender o que era essencial e o que podia ser adaptado no tratamento enquanto ela reorganizava as coisas. O Dr. Henrique ouviu, fez umas perguntas, pediu os exames mais recentes, depois ficou em silêncio por um momento, escrevendo alguma coisa no computador. Ele disse que havia um programa de acesso a medicamentos de uma das farmacêuticas que fornecia o principal componente do tratamento dela, com os laudos certos. Ela podia conseguir sem custo por até 12 meses, renovável. Ele mesmo ia preparar a documentação. Renata disse obrigada. Ele disse que não precisava agradecer, era parte do trabalho. Mas havia alguma coisa na forma como ele disse isso. Sem pressa, sem aquele ar de quem está fazendo favor, que ficou com ela. Ela voltou para casa com uma lista de providências e, pela primeira vez em semanas, sentiu algo que não era exatamente esperança, mas que ocupava o mesmo espaço. Os meses seguintes foram duros de um jeito diferente dos meses anteriores. Antes, a dureza tinha um rosto, tinha o rosto de Tiago, dos problemas conjugais, da sensação de estar perdendo algo que ela tinha investido. Agora a dureza era mais neutra.
Era a dureza das coisas a fazer, dos formulários, das filas, das ligações que não atendiam. Ela conseguiu um trabalho remoto, consultoria de marketing para pequenas empresas, por conta própria. A taxa horária que ela conseguia cobrar era bem menor que o salário que tinha antes, mas era flexível. Nos dias ruins, nos dias em que o corpo não colaborava, ela não precisava se explicar para ninguém. Ela foi aprendendo a ler o próprio corpo. Isso parece óbvio, mas não é. Durante o casamento, ela tinha passado tanto tempo tentando minimizar os sintomas, tentando não incomodar, que perdeu o hábito de prestar atenção. Agora ela prestava atenção. Sabia quando precisava parar, quando conseguia forçar um pouco mais, quando era sinal de alerta e quando era só cansaço normal. Os medicamentos chegaram através do programa. O tratamento se estabilizou. Em 6 meses ela estava melhor. Não curada, lúpus não tem cura. O Dr. Henrique era claro sobre isso, mas controlada. A diferença era enorme. Era a diferença entre vir dentro de uma névoa permanente e viver de verdade, com dias bons e dias menos bons, mas com clareza ela foi às consultas de acompanhamento. O Dr. Henrique sempre tinha uns minutos depois do exame clínico para conversar. Ela não sabia dizer quando exatamente isso virou uma coisa que ela esperava. Não só o exame, mas aqueles minutos depois ele perguntava sobre o trabalho. Ela contava. Ele ouvia de um jeito que parecia genuíno, não o jeito distraído de quem está esperando a vez de falar. Uma vez ela chegou animada porque tinha fechado um contrato maior, uma rede de farmácias que queria reestruturar toda a presença digital. Ele disse que ficou feliz. E parecia verdade, ela não pensou nada a respeito. Estava ocupada demais. A ideia da empresa não veio de repente. Veio devagar, do jeito que as coisas importantes costumam vir, acumulando. Renata estava trabalhando para várias pequenas empresas ao mesmo tempo, coordenando estratégia, criando conteúdo, gerenciando as redes. Em algum momento ela percebeu que estava na prática, fazendo o que uma agência faz, só que sem equipe, sem estrutura, e cobrando menos do que deveria porque não tinha confiança para cobrar mais. A virada foi uma cliente. Patrícia, dona de uma marca de cosméticos artesanais, tinha chegado por indicação. Elas ficaram trabalhando juntas por 3 meses. No fim desses 3 meses, a marca de Patrícia tinha triplicado as vendas online. Patrícia ficou tão satisfeita que indicou mais 4 clientes de uma vez. Renata olhou para o número de clientes, olhou para a carga de trabalho e percebeu que ou ela contratava ajuda ou ia quebrar de cansaço. Ela contratou. Primeiro foi Camila, uma designer freelancer que ela já conhecia. Depois foi Marcos, que era bom com tráfego pago. Depois mais uma. Em 8 meses eles eram 5 pessoas trabalhando juntas, com uma carteira de 16 clientes e uma receita que Renata ainda não conseguia acreditar quando via no extrato. Ela registrou a empresa. RB Comunicação, as iniciais dela. Alugou uma sala pequena num coworking em Pinheiros. Dona Sônia foi visitar no primeiro dia. Ficou na porta, olhou para a sala, olhou para Renata e disse que o café era ruim. Renata riu pela primeira vez em muito tempo com o riso verdadeiro, aquele que sobe do estômago. Tiago, ela não tinha notícias há mais de 1 ano. Estava bem sim, ó que ela sabia. Por amigos em comum que às vezes comentavam alguma coisa, era que ele tinha ido para São Paulo mesmo. Que estava bem, que tinha uma namorada nova. Renata ouvia isso e esperava sentir alguma coisa. Raiva, tristeza, saudade, qualquer coisa. Sentia muito pouco. Uma irritação leve quando o nome dele aparecia, que passava rápido ou que ficou no lugar onde tinha sido o casamento, não era amargura. Era mais uma espécie de clareza. Ela tinha aprendido coisas naquele período que não teria aprendido de outro jeito, sobre o próprio corpo, sobre o que ela precisava de verdade, sobre o que ela era capaz de construir quando não estava ocupada tentando ser o que outra pessoa queria. Ela não agredia para Tiago por isso não era assim.
Mas também não carregava mais. Carregava outras coisas. O trabalho, que tomava energia, mas dava de volta. A saúde, que precisava de atenção constante, mas que estava respondendo bem. A mãe, que continuava fazendo o café horrível e continuava sendo a pessoa mais direta que ela conhecia. E havia outra coisa mais nova, que ela ainda não sabia bem o que era. Na última consulta com o Dr. Henrique, depois dos exames, que tinham vindo ótimos, os melhores desde o diagnóstico, ele tinha comentado sobre um evento de saúde e bem-estar que estava organizando, uma coisa pequena, uma palestra aberta para paciente com doenças crônicas sobre qualidade de vida e trabalho. Ele tinha perguntado se ela toparia falar. 10, 15 minutos sobre como tinha conseguido montar o negócio enquanto gerenciava a doença, que poderia ajudar outras pessoas na mesma situação. Ela tinha dito que ia pensar, mas já sabia que ia dizer sim. O que ela não sabia ainda, e ia demorar mais um pouco para perceber, era que tinha outras coisas além da palestra que ela está prestes a dizer sim. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. A gente lê todos. E se você chegou agora e ainda não está inscrito, aperta inscrever porque a história de Renata está só começando. O evento do Dr. Henrique era numa quinta-feira à noite, num centro comunitário em Perdizes, um salão com cadeiras de plástico empilhadas, um projetor que demorou 10 minutos para funcionar e umas 40 pessoas que tinham vindo depois do trabalho com o cansaço visível na postura, mas com uma atenção que Renata sentiu assim que entrou na sala. Ela tinha preparado slides. Depois desmontou os slides. Depois preparou de novo, mais simples. No fim, decidiu falar sem eles. Quando o Dr. Henrique a apresentou, ela foi até à frente da sala e ficou um segundo olhando para as pessoas. Tinha uma mulher de uns 50 anos com as juntas das mãos visivelmente inflamadas. Tinha um rapaz jovem, talvez 25 anos, com aquela palidez específica que Renata reconhecia. Tinha casais onde um dos dois tinha a postura de quem cuida, um pouco à frente, um pouco atento demais, ela disse. Vou começar pelo começo, que é a parte que eu não contaria se tivesse vergonha. Mas não tenho mais, e contou, não tudo, não o nome de Tiago, não os detalhes do divórcio, mas o essencial, a doença chegando, o chão saindo debaixo dos pés, ir morar com a mãe aos 32 anos, achando que tinha perdido tudo que construiu. E depois, o que aconteceu depois? A sala ficou quieta de um jeito diferente da quietude educada. Era a quietude de quem está reconhecendo alguma coisa. No fim, uma mulher levantou a mão e perguntou se Renata tinha medo de a doença voltar a atrapalhar os negócios. Renata pensou por um segundo e disse, ela ainda atrapalha às vezes. Só que agora sou eu que mando na empresa. Então, quando preciso parar, paro. Não preciso pedir licença para mim mesma. O Dr. Henrique também riu, encostado na parede do fundo com os braços cruzados. E quando os olhos dele encontraram os dela por um segundo, Renata desviou sem saber bem por quê. Depois do evento, enquanto as pessoas iam embora, ele se aproximou. Disse que ela tinha sido ótima, que a resposta da plateia tinha sido diferente das outras palestras, mais viva. Ela disse que foi porque ela não preparou o script. Ele disse que percebeu, e que foi exatamente por isso. Ficaram conversando por uns 40 minutos enquanto o pessoal do centro dobrava as cadeiras ao redor deles. Ela não percebeu o tempo passando. Percebeu quando a mulher da limpeza chegou perto com vassoura e uma expressão de paciência esgotada. Eles saíram juntos. Na calçada, Henrique perguntou se ela queria tomar alguma coisa. Tinha um bar na esquina. Simples, mas o chopp era bom. Renata disse que não bebia muito por causa dos medicamentos. Ele disse que pediam água com gás então e fez isso com tanta naturalidade que ela foi sem pensar. Ficaram mais uma hora. Ele falou sobre o consultório, sobre os desafios de tratar doenças crônicas num sistema que foi desenhado para doenças agudas.
Ela falou sobre os clientes, sobre o que tinha aprendido montando a equipe. Em algum momento ela percebeu que estava gesticulando bastante, que estava falando com aquela energia que só vinha quando ela estava animada de verdade. Quando se despediram, ele disse: "Você vai bem?" Renata, não era elogio médico, era outra coisa. Ela foi para casa e ficou acordada mais tempo que devia. A RB Comunicação estava crescendo rápido demais. Isso era bom e era um problema ao mesmo tempo. Bom porque a receita estava subindo, porque os clientes indicavam outros clientes, porque Camila e Marcos e a equipe estavam se saindo bem. Problema porque crescer rápido, sem estrutura, é como dirigir em estrada de terra em alta velocidade. Funciona até o primeiro buraco. Renata precisava de um escritório de verdade. Precisava formalizar processos que até então existiam só na cabeça dela. Precisava, honestamente, de capital para sustentar o crescimento sem ficar no limite o tempo todo. Ela marcou reuniões com 2 bancos. As reuniões foram o tipo de experiência que te lembra que o sistema foi desenhado para quem já tem, não para quem está construindo. O primeiro gerente olhou para ela com aquele sorriso que não chegava nos olhos e perguntou se ela tinha sócio. Ela disse que não. Ele perguntou se tinha imóvel em garantia. Ela disse que não. Ele disse que ia ver o que podia fazer. Com a entonação de quem está dizendo o oposto, o segundo banco nem chegou à reunião. Remarcou 2 vezes e cancelou na terceira. Ela conversou com Camila sobre isso. Camila disse que a cunhada dela tinha conseguido crédito por uma fintech que trabalhava com pequenas empresas criativas. Que valia pesquisar. Renata pesquisou. A fintech se chamava Pulso Capital, relativamente nova, com foco em empresas de serviços que tinham receita recorrente, mas pouco ativo físico para dar em garantia. Exatamente o perfil da RB. Ela entrou em contato. Eles pediram documentação, histórico de faturamento, projeções. Ela mandou tudo. Eles responderam em 2 dias, não 2 semanas como os bancos, dizendo que queriam agendar uma conversa com o time de crédito. A conversa foi por vídeo. Do lado deles, uma analista chamada Fernanda, que fazia perguntas precisas e ouvia as respostas com atenção real. Renata gostou disso. Tinha cansado de reuniões onde a outra pessoa já tinha decidido antes de você abrir a boca. No fim da chamada, Fernanda disse que ia levar para o comitê e que dava retorno em até 5 dias úteis. Retornou em 3. Aprovado, Renata fechou o computador, ficou em silêncio por uns 30 segundos e depois foi até a sala onde Camila e Marcos estavam trabalhando e disse: "Consegui o crédito." Camila gritou. Marcos levantou o punho fechado. A estagiária, que tinha entrado há 3 semanas e ainda não entendia bem o tamanho do que estava acontecendo, aplaudiu sem saber bem porquê. Com o capital, as coisas se moveram. Alugaram um escritório de verdade, não grande, mas deles, com a logo na porta e mesas que não balançavam. Contrataram mais 2 profissionais. Renata investiu num sistema de gestão que centralizava os projetos, os prazos, os relatórios de clientes e começou a mirar em clientes maiores. Até então a RB trabalhava com pequenas e médias empresas. Era bom, era rentável, mas Renata sabia que para se firmar de verdade, ela precisava de pelo menos 1 ou 2 clientes âncora, empresas maiores, contratos mais longos. O tipo de nome no portfólio que abre outras portas. Ela foi atrás. Pesquisou quais empresas do setor dela estavam com presença digital fraca, mas com produto forte. Mapeou 3 candidatos. Preparou propostas customizadas para cada uma, não aquele modelo genérico de nossa metodologia exclusiva, que todo mundo manda. O primeiro nem respondeu. O segundo respondeu, dizendo que tinham acabado de contratar uma agência maior. O terceiro, uma rede de clínicas odontológicas com 23 unidades em São Paulo, respondeu dizendo que tinha gostado da proposta e queria marcar uma apresentação. A apresentação foi numa segunda-feira. Sala de reunião no 10º andar de um prédio na Faria Lima.
3 executivos do lado de lá da mesa. Renata foi sozinha, tinha ensaiado com Marcos, mas na hora decidiu ir sozinha. Não sabia explicar porquê. Instinto durou 45 minutos. No fim, o diretor comercial disse que ia pensar e dava retorno. Ele deu retorno na quinta-feira seguinte. Fechado era o maior contrato que a RB tinha assinado até então. Quase 3 vezes o valor do segundo maior. Naquela noite, Renata foi jantar com a mãe. Dona Sônia fez aquela macarronada dela, com muita cebola e pouco molho, que Renata nunca tinha aprendido a reproduzir. Ela contou sobre o contrato. Dona Sônia disse que bom, e foi buscar mais pão. Renata olhou para ela e disse: "Mãe, você não vai falar mais nada?" Dona Sônia voltou com o pão, sentou e disse: "O que você quer que eu fale? Eu já sabia que ia dar certo." Renata disse que ela não podia saber isso. Dona Sônia disse: "Podia. Porque quando você saiu daquela cama eu vi sua cara. Não era a cara de quem vai ficar deitada." Ficaram em silêncio por um tempo, comendo macarronada. Henrique mandou mensagem na semana seguinte ao jantar, perguntando como ela estava. Era uma mensagem de médico, curta, direta, perguntava sobre os sintomas, se tinha tido alguma crise, se estava dormindo bem. Mas havia uma frase no fim que não era de médico. "Fiquei pensando no que você disse no evento sobre construir algo seu. Faz sentido de um jeito que é difícil de explicar." Renata ficou olhando para o telefone por mais tempo do que deveria. Respondeu sobre os sintomas. Tudo bem, nenhuma crise, dormindo razoavelmente. E então, depois de um segundo de hesitação, escreveu: "O que você quis dizer com faz sentido de um jeito difícil de explicar?" Ele respondeu rápido. Disse que quando ele escolheu medicina e depois reumatologia especificamente, todo mundo perguntava por que uma especialidade tão difícil, com doenças que não tinham cura. E que a resposta que ele dava, que era sobre acompanhamento de longo prazo, sobre relação com o paciente, era verdade, mas não era tudo. O restante era mais difícil de articular. Era algo sobre construir entendimento devagar, sobre um problema que exige atenção constante em vez de solução única. E que quando ela tinha falado sobre montar a empresa no meio do tratamento, sobre aprender a trabalhar com o corpo em vez de contra ele, soou parecido. Ela leu 2 vezes. Depois escreveu: "Você é médico ou filósofo?" Ele respondeu: "Depende do dia." Ela riu sozinha no escritório vazio. Era tarde, todo mundo tinha ido embora. E foi embora também, com o telefone na mão e aquela sensação de que alguma coisa estava se movendo de um lugar para outro, sem que ela tivesse pedido. Se você fosse a Renata, você teria aberto essa porta? Depois de tudo que ela passou, confiar de novo nessa velocidade, você conseguiria? Me conta nos comentários o que você acha e me fala de onde você está assistindo agora. Eles começaram a se ver fora das consultas. Começou como coisas que tinham outro nome. Ela precisava tirar uma dúvida sobre os exames. Ele queria indicar um livro sobre gestão de doenças crônicas que podia ser útil para a empresa dela também. Depois virou café. Depois virou almoço numa sexta-feira. Renata sabia o que estava acontecendo. Não era ingênua, mas havia uma parte dela que queria ir devagar. Não por medo exatamente, mas por respeito ao próprio julgamento. Ela tinha aprendido, às custas, a não confundir o que ela queria que fosse verdade com o que era verdade. Henrique parecia entender isso sem que ela precisasse explicar. Ele não apressava, não testava os limites. Havia um ritmo nas coisas que ele propunha, sempre com espaço para ela dizer não, sempre com uma saída lateral se ela precisasse. Uma vez ela comentou isso. Disse que ele era cuidadoso de um jeito pouco comum. Ellie ficou em silêncio por um segundo e depois disse que quando você passa anos trabalhando com pessoas que o próprio corpo trai, você aprende que forçar o ritmo não funciona. Que o tempo da pessoa é o tempo da pessoa. Ela ficou com aquilo. Havia entre eles um entendimento que não precisava ser falado.
Ela tinha sido casada com alguém que não aguentou a doença e agora estava com um médico que tratava exatamente aquela doença. O óbvio não era óbvio de um jeito simples. Certa tarde, no almoço, ela perguntou diretamente: "Isso não é complicado para você, do ponto de vista ético?" Ele disse que tinha pensado nisso, que existia um debate na literatura médica sobre relações com ex-pacientes, que se ela quisesse continuar o acompanhamento, ele podia encaminhá-la para outro reumatologista de confiança, ela disse. "E se eu não quiser mudar de médico?" ele disse. "Então a gente resolve uma coisa de cada vez." Ela pediu o encaminhamento na semana seguinte. Era a coisa certa a fazer. Não porque ela não confiava nele, mas porque misturar as duas coisas parecia justo com nenhuma das duas. A nova reumatologista era a doutora Clara Menezes, indicada pelo próprio Henrique, que recebeu o prontuário, olhou os exames e disse que estava tudo muito bem conduzido. Renata agradeceu, saiu do consultório e mandou mensagem para Henrique dizendo que estava liberada. Ele respondeu: "Então posso te chamar para jantar sem conflito de interesse?" Ela ficou sorrindo para o telefone no meio da calçada como adolescente. A vida tinha um jeito de se reorganizar ao redor do que você escolhe prestar atenção. Enquanto as coisas com Henrique iam tomando forma, devagar, com cuidado, com aquela leveza que ela não sabia que era possível, a RB estava entrando numa fase que pedia dela uma atenção diferente. O mercado tinha percebido que ela existia, não de repente, paulatinamente. Uma menção numa matéria de negócios, uma indicação de uma cliente que era amiga de alguém importante, o contrato com a rede odontológica que gerou o resultado visível rápido. E então chegou uma ligação que ela não esperava, era de uma empresa chamada Vertice Soluções. Médio porte, setor de tecnologia com braços em logística e saúde digital. O interlocutor era o diretor de marketing, um tal de Ricardo, que ligou direto no número dela, não pelo site, não pelo formulário de contato, e disse que tinha ouvido muito bem da RB e queria conversar sobre uma parceria estratégica. Parceria estratégica era uma frase que podia significar muitas coisas. Renata pediu que ele especificasse. Ricardo disse que a Vertice estava passando por um reposicionamento de marca, que eles tinham produto bom, mas comunicação fraca, que tinham perdido espaço para concorrentes menores, mas mais bem posicionados, que estavam procurando uma agência que entendesse de estratégia de verdade, não só de execução. Renata disse que mandaria a proposta. Ela desligou, ficou olhando para o telefone e chamou Camila, disse: "Pesquisa a Vertice Soluções para mim." Tudo que tiver. Camila voltou em 2 horas com uma pasta. Renata leu, leu de novo, e ficou com uma sensação no estômago, não ruim, mas daquelas sensações que pedem atenção. A Vertice tinha crescido muito rápido nos últimos 2 anos. Tinha receita expressiva. Tinha também, segundo um artigo de um portal de negócios, passado por uma reestruturação interna significativa, trocas na diretoria, mudança de foco estratégico. E tinha, segundo outro artigo mais antigo, um dos sócios minoritários que ela não reconheceu de imediato porque o sobrenome era diferente, mas o primeiro nome era Tiago. Ela abriu o LinkedIn. Tiago Melo, diretor de novos negócios. Foto com terno, sorriso de quem está bem, na Vertice Soluções. Ela ficou olhando para a foto por um tempo, depois fechou o computador, foi até a janela do escritório e ficou olhando para a rua por uns 5 minutos. A Vertice estava pedindo ajuda à RB. Tiago, que não sabia que a RB era dela, porque ela nunca tinha usado o sobrenome dele e porque o mercado de comunicação era grande o suficiente para essa coincidência ser possível. Tiago estava numa empresa que precisava do que ela tinha construído. Ela foi buscar água, voltou, sentou, chamou Camila de novo e disse: "Marca a reunião com a Vertice." Camila perguntou quando. Renata disse: "Quanto antes." A reunião foi numa terça-feira. Renata foi com Marcos.
Eles chegaram cedo, ficaram na recepção da Vértice. Um escritório razoável, bem localizado. Aquele tipo de decoração corporativa que tenta parecer moderna, mas fica no meio do caminho. Ricardo apareceu para buscá-los. 50 e poucos anos, aperto de mão firme, aquele jeito de quem está acostumado a conduzir reunião. Ele os levou para uma sala de vidro, pediu café. Eram 3 do lado deles. Ricardo, uma analista de comunicação chamada Beatriz, e um terceiro executivo que entrou atrasado, com o celular na mão, sem se desculpar pelo atraso. Tiago L. olhou para a mesa, olhou para Renata, e levou exatamente 2 segundos para processar o que estava vendo. Ela viu o momento em que ele reconheceu. A expressão mudar, não dramaticamente. Tiago nunca foi dramático, mas havia um tensionamento em volta dos olhos, uma rigidez na mandíbula. Ela não mudou nada. Tinha ensaiado isso, não o discurso, mas o estado. Ficar neutra, ficar profissional, não dar nada. Tiago sentou. Disse boa tarde para a sala em geral. Ela disse boa tarde, de volta no mesmo tom. Ricardo começou a reunião sem perceber nada. Fez a apresentação da empresa, falou sobre os desafios de comunicação, sobre o que esperavam de uma parceria. Renata ouviu, fez perguntas pertinentes, tomou notas. Marcos apresentou alguns números do portfólio da RB. Era uma reunião boa. Ricardo era inteligente. Beatriz tinha perguntas práticas. A demanda era real. Tiago falou pouco. Quando falou era sobre resultado e ROI. O idioma dele sempre tinha sido esse: números e retorno. Nada que precisasse ser direcionado para ela especificamente. No fim da reunião, quando estavam se levantando, ele ficou enquanto Ricardo saía com Marcos. Beatriz saiu também. Eram só os 2 na sala. Ele disse baixo: Renata. Ela guardou o bloco de notas na bolsa sem pressa. Depois olhou para ele e disse: foi uma boa reunião. A gente manda a proposta até sexta. Ele disse: você não vai falar nada? Ela disse: sobre o quê? Ele ficou quieto. Ela disse: até sexta, de novo, e saiu. No elevador, Marcos disse que tinha corrido bem. Ela concordou. Ele perguntou se ela estava bem. Ela disse que sim. No carro, ela ficou em silêncio enquanto Marcos dirigia. Havia uma satisfação fria na situação, não vingança. Não o tipo de coisa dramática que ela teria imaginado quando estava deitada no quarto da infância. Era mais simples. Era ela do lado de cada mesa, com uma empresa que ele precisava, conduzindo uma reunião que ela conduzia bem. Era suficiente. Era, na verdade, melhor do que qualquer vingança que ela teria planejado. Ela não contou para Henrique imediatamente. Não por esconder. Ela não escondia coisas dele. Era uma das coisas que ela gostava neles 2, essa ausência de camadas. Mas havia uma parte da situação que ela queria processar sozinha antes. Contou 3 dias depois, num jantar na casa dele. Ele cozinhava bem, melhor que ela, o que era uma das surpresas agradáveis da vida. Ele ouviu. Não interrompeu. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento. Depois disse: e como você está com isso? Ela disse que estava bem. Que tinha sido mais esquisito do que difícil. Ele disse: o esquisito faz sentido. É uma situação muito assimétrica. Ela disse: assimétrica para o lado certo, pelo menos. Ele disse que era. Depois de um tempo, ela disse: você sabia que ele existia. Você tratou de mim logo depois do divórcio. Você sabia o que tinha acontecido. Henrique disse que sim, que ela tinha contado, não tudo, mas o suficiente. Ela disse: você nunca falou nada sobre ele. Ele disse: não era meu lugar. Ela ficou com aquilo por um segundo. Depois disse: mas obrigada mesmo assim. Ele disse que não tinha feito nada. E ela queria falar que tinha sim, que ele tinha feito bastante, que às vezes fazer o certo no momento certo é tudo, mas não disse naquela hora. Ficou com aquilo um pouco mais, porque havia coisas que ficavam melhores quando você deixava assentar antes de falar. A proposta foi mandada na sexta.
A Vertice respondeu na segunda pedindo ajustes no escopo. Renata respondeu com contrapropostas, firme, sem ceder nas margens, que eram justas e ela sabia disso. Tiago mandou uma mensagem direta no LinkedIn na quarta. Dizia: preciso conversar com você antes de fechar. Pode ser fora da empresa? Ela ficou olhando para a mensagem. Havia muitas coisas ela podia fazer. Podia ignorar. Podia responder que toda comunicação devia ir pelo canal formal. Podia encaminhar para o Marcos lidar. Ela respondeu: pode ser na quinta de manhã. Manda o endereço de um café que seja conveniente para você. Ele mandou, ela foi ao café, era neutro, daquele tipo de lugar que existe para reuniões, não para conversas. Tiago já estava lá quando ela chegou, com um cappuccino na frente e aquela postura de quem se preparou para algo difícil. Ela pediu água, sentou. Ele disse que sabia que era uma situação estranha. Ela disse que era. Ele disse que precisava ser honesto, que quando reconheceu ela na reunião, ficou sem saber o que fazer, e que havia decidido que o mais profissional era tratar como se fosse qualquer outra agência. Ela disse que era exatamente o que ela tinha feito também. Ele disse que sim, ele tinha percebido. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse: a proposta é boa. Você construiu algo muito sólido. Ela não disse obrigada. Ficou esperando. Ele disse: eu não sabia. Na época que dava para fazer tudo isso, havia várias maneiras de receber aquela frase. Renata escolheu a mais simples. Você não precisava saber. Era eu que precisava. Tiago olhou para a xícara. Disse: fui um covarde. Ela não concordou nem discordou. Disse: você tomou uma decisão. Eu tomei as minhas depois. Aqui estamos. Ele disse que queria se desculpar. Ela disse: tá, aceito. Ele parecia esperar mais. Ela não deu mais. Depois de um momento, ela disse: a proposta é boa porque ela é boa, Tiago. Não tem nada pessoal aqui. Se a Vertice quiser contratar a RB, a gente vai entregar resultado. Se não quiser, tudo bem também. A decisão é de vocês. Ele disse que ia levar para Ricardo. Ela disse ótimo. Levantou, pagou a própria água e foi embora. Na calçada, parou por um segundo. Respirou o ar da manhã. Havia um feirante na esquina montando a banca. Aquele barulho específico de metal e caixote, de madeira, que ela associava com manhãs de infância. Ela foi andando. Não era vitória, não do jeito que a palavra sugeria. Era mais como fechar uma janela que tinha ficado aberta mais tempo que devia. Com cuidado, sem bater. Só que tinha um detalhe que ela ainda não sabia. Que aquela conversa no café, aquele pedido de desculpas, não era o fim da história com Tiago. Era o começo do fim de outra coisa. Uma coisa que ia virar o prato de cabeça para baixo antes do fim da semana. A ligação veio na sexta-feira à tarde. Renata estava no escritório revisando um relatório quando o telefone tocou com um número que ela não tinha na agenda. Atendeu pensando que era cliente novo. Era Tiago. Ele disse que precisava falar, que tinha algo que ela precisava saber antes que chegasse por outro caminho. Ela perguntou o que era. Ele disse que era melhor pessoalmente. Ela disse que não, que ele falasse ali. Houve uma pausa longa. Ela ouviu ele respirar do outro lado, aquela respiração de quem está montando uma frase que não quer montar. Ele disse: antes do divórcio, quando você estava no pior da crise. Eu fui falar com um médico. Ela ficou quieta. Ele disse: com o Dr. Henrique. Eu fui ao consultório. Pedi que ele me desse um parecer escrito, dizendo que o quadro era grave, que a perspectiva de longo prazo era ruim. Eu precisava de um documento para mostrar para o advogado. Renata não disse nada. Ficou olhando para o relatório na tela sem ver nada. Tiago continuou, mais rápido agora, como se a velocidade ajudasse. Ele não fez. Ele me mandou embora, disse que não ia fazer e que se eu tentasse novamente, ia reportar ao Conselho de Medicina. Eu não voltei, mas depois que o divórcio foi assinado, eu cancelei o plano de saúde e achei que estava resolvido. Silêncio, ela disse.
Você foi até o meu médico pedir um laudo falso para me prejudicar no divórcio. Tiago disse: não era falso. Eu achei que o quadro realmente era. Ela disse: Tiago, ele parou. Ela disse: não tenta. Não agora. Outro silêncio. Depois ele disse: eu sei. Fui covarde. Fui pior que covarde. Ela disse: por que você está me contando isso agora? Ele ficou quieto por um segundo. Depois disse: porque o Ricardo quer fechar com a RB. E eu não conseguia deixar isso sem te falar antes. Ela disse: tá, ele disse. Renata, eu. Ela desligou. Ficou sentada com o telefone na mão por um tempo que ela não soube medir. Havia uma parte dela que queria ligar de volta e dizer coisas, muitas coisas, palavras que tinham esperado por anos. Havia outra parte que estava muito quieta. Não entorpecida, quieta de verdade, daquele jeito que acontece quando você entende algo de repente e o entendimento é grande demais para caber em reação imediata. Ela pensou nos meses depois do divórcio, nos medicamentos que chegaram pelo programa da farmacêutica, na rapidez com que o Dr. Henrique tinha organizado aquela documentação, naquele intervalo de almoço que ele tinha aberto para ela sem hesitar. Ela pensou na forma como ele tinha dito: não precisava agradecer, é parte do trabalho. Mas havia algo naquele jeito que ela não tinha conseguido nomear na época. Agora conseguia, ele sabia. Ele sabia o que Tiago tinha tentado fazer. E não tinha dito nada porque não era o lugar dele, mas tinha feito o que estava ao seu alcance fazer. Não como favor, não como gesto dramático, como a coisa certa, em silêncio, sem esperar nada. Ela pegou a bolsa, avisou Camila que ia sair mais cedo e foi embora. A casa de Henrique ficava em Perdizes, a 10 minutos do escritório. Ela nunca tinha aparecido sem avisar. Não era o tipo de coisa que ela fazia. Ela apareceu sem avisar. Ela atendeu a porta com um avental. Estava cozinhando, aquele cheiro de alho refogando que a recebeu no corredor. Olhou para ela, olhou para a expressão dela e disse: entra. Ela entrou. Ficou no meio da cozinha enquanto ele desligava o fogo. Disse: Tiago foi ao seu consultório. Antes do divórcio, não era pergunta. Henrique ficou de costas por um segundo. Depois se virou. Disse: foi, ela disse, e você não me contou? Ele disse: não, não contei, ela disse. Por quê? Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: porque você estava no pior momento. Porque contar ia fazer o quê? Te ajudar a odiar mais? Você já tinha o suficiente para processar, ela disse. Não era sua decisão, ele disse. Não era. Você tem razão. Ficaram um tempo sem falar. Na rua lá fora, um carro passou com o som alto, sumiu e voltou o silêncio do bairro, ela disse. O programa de medicamentos. Você correu com aquilo. Ele disse. Corri, ela disse. Isso foi por causa do que ele tentou? Ele ficou quieto por um segundo. Depois disse. Em parte. Mas principalmente porque era o que você precisava e estava ao meu alcance fazer. Esses dois motivos não se excluem. Ela ficou olhando para ele. Havia muita coisa que ela podia sentir naquele momento. Raiva de Tiago que estava voltando em onda, agora que o choque tinha passado. Aquela raiva que ela achava que tinha guardado. Aquele fundo de revolta que ela não sabia que ainda estava lá. Havia também algo mais difícil de nomear. Algo que tinha a ver com Henrique, com o quanto ela confiava nele e com o quanto isso era assustador ainda. Ela disse: você devia ter me contado. Ele disse: sim. Ela disse: mais cedo. Muito mais cedo do que agora. Ele disse: sim. Eu sei, ela disse. Isso me irrita, ele disse. Eu sei isso também. Ela ficou olhando para ele mais um tempo. Depois foi até a bancada. Pegou uma faca e disse: o que você estava cortando? Ele ficou parado por um segundo. Depois disse: cenoura, ela disse. Onde? Ele pegou a tábua, colocou na bancada ao lado dela e ficou em silêncio enquanto ela começava a cortar. Depois de um momento, ele foi buscar a outra tábua e começou a cortar a própria parte. Ficaram assim por uns 5 minutos, lado a lado, sem falar. Depois ela disse: quando ele foi até você.
O que ele disse exatamente? Henrique disse que queriam parecer técnico sobre o prognóstico, que precisava de documentação para o processo de divórcio. Ela disse, e você disse não. Ele disse, eu disse que ia embora e que se ele voltasse eu reportava. Ele foi embora. Ela disse, você estava com raiva. Não era pergunta de novo. Ele ficou um segundo em silêncio. Depois disse, estava. É um pedido que vai contra tudo que existe na profissão, e ele fez com uma tranquilidade que me deixou, sim. Estava com raiva, ela disse. Mas você não me contou por causa da raiva. Ele disse, não. Eu não te contei porque achei que não era o que você precisava. E admito que pode ter sido julgamento errado da minha parte. Ela parou de cortar cenoura. Ficou olhando para a tábua por um momento e disse, foi julgamento errado, ele disse. Foi, ela disse. Mas eu entendo por que você fez. Ficou mais um segundo. Depois voltou a cortar. Havia uma diferença entre entender e estar tudo bem. Ela entendia. Tudo bem ia chegar, mas não era agora. Agora era essa cozinha, esse cheiro de alho frio no fogo desligado, essa faca, essas cenouras cortadas em pedaços que não eram todos do mesmo tamanho porque ela estava cortando sem prestar muita atenção. Depois de mais um tempo, ele disse, você veio aqui para terminar? Ela parou e disse, não sei por que vim. Vim porque precisava ver você quando soube. Ele disse, tá, ela disse. Isso não é a mesma coisa que estar tudo bem. Ele disse, não é. E não precisa ser agora. Ela ficou olhando para a pilha de cenoura cortada. Disse, isso tá bom pro que você tá fazendo? Ele olhou. Disse, tá ótimo, ela disse. Então me conta o que mais vai na panela. Eles jantaram. Não falaram mais sobre Tiago naquela noite, não porque o assunto estava fechado, mas porque havia um limite do que pode ser processado numa única tarde de sexta-feira, e os dois sabiam disso sem precisar combinar. No domingo, ela foi sozinha, não para a casa de Henrique. Foi andando no bairro, que era o que ela fazia quando precisava pensar sem a pressão de chegar em algum lugar. Pegou a rua longa que descia até a praça, sentou num banco, ficou olhando para os pombos que eram, como todos os pombos, completamente alheios a tudo. Ela pensou em Tiago. Não na raiva. A raiva estava lá, mas havia perdido o centro de gravidade. Era mais sobre entender de onde a decisão dele tinha vindo. Um homem que, diante do que não conseguia controlar, foi buscar uma saída pelo documento, pela burocracia, pela via formal que podia fazer uma situação inconveniente parecer inevitável. Era covarde, era errado e era perfeitamente coerente com a pessoa que ele sempre tinha sido. Ela não precisava perdoar para entender. As duas coisas podiam existir separadas. Pensou em Henrique. Na escolha que ele tinha feito de guardar uma coisa que não era dele para guardar. Ela ainda tinha raiva disso. Não a raiva quente, mas uma raiva mais firme, de princípio. Você não decide pelo outro o que o outro pode aguentar. Você não protege alguém escondendo o que foi feito contra ela. Mas havia também o fato de que ele tinha ficado. Que quando Tiago tinha ido até aquele consultório com um pedido torto, Henrique tinha dito não. Que nos meses seguintes ele tinha se certificado de que ela tivesse acesso ao que precisava. Não como penitência, não como drama, como alguém fazendo o que achava certo e seguindo em frente. Ela sabia diferenciar. Tinha aprendido a custo. Uma pomba se aproximou do banco com aquele andar desconfiado de pomba. Ela não tinha nada para dar. A pomba ficou olhando por um segundo, avaliando, depois foi embora. Renata ficou mais um tempo. Depois levantou e foi andando de volta. Na segunda-feira, ela ligou para Henrique cedo. Ele atendeu no segundo toque. Disse oi, de um jeito que não tinha ensaio. Ela disse, ainda estou processando. Mas quero que você saiba que não estou indo embora. Ele ficou quieto por um segundo. Depois disse, tá, ela disse, mas a gente vai ter que conversar sobre isso direito. Com calma, ele disse, quando você quiser, ela disse,
Não hoje. Talvez na quarta, ele disse. Na quarta, ela disse, tá bom. Ele disse, tá bom. Ela ia desligar. Depois não desligou. Ficou com o telefone no ouvido por um segundo e disse, você estava com raiva por mim. Quando ele foi lá, não era pergunta. Henrique ficou quieto um momento. Depois disse, estava. Ela disse, isso importa. Só que não muda o resto, ele disse. Eu sei. Ela desligou. Foi pegar café. O dia estava começando. A Verti fechou contrato na quinta-feira. Não foi Tiago que ligou. Foi Ricardo. Direto objetivo. Com aquele jeito dele de tratar negócio como negócio. Disse que tinham analisado a proposta, que a RB era a melhor opção, que queriam começar o onboarding em 2 semanas. Renata disse ótimo e transferiu para o Marcos cuidar dos detalhes iniciais. Tiago não mandou mais mensagem. Ela não esperava que mandasse e não estava esperando. Havia uma diferença entre ter resolvido e ter terminado. O que tinha acontecido naquele café e depois na ligação de sexta era o fim de uma narrativa que ela tinha carregado por tempo demais. Não com fanfarra. Com aquele tipo específico de alívio que vem quando você larga alguma coisa pesada que já nem percebia que estava segurando. A Camila percebeu que algo tinha mudado. Camila percebia tudo, era um talento irritante. Na tarde de quinta perguntou, de passagem, se estava tudo bem. Renata disse que estava. Camila disse, você está diferente, Renata disse. Diferente como? Camila ficou pensando. Disse, mais leve. Mas não do jeito bobo. Do jeito de quem terminou de fazer uma coisa difícil, Renata disse. É mais ou menos isso, Camila disse. Quer falar? Renata disse. Não hoje, Camila disse. Tá. O café tá passado, vou fazer novo. Era esse o jeito de Camila. Renata gostava muito disso. A conversa com Henrique foi na quarta, como combinado. Não no restaurante. Não num lugar neutro. Na casa dela, primeira vez que ele ia. Ela tinha pensado nisso enquanto arrumava a sala, essa inversão, e achou que fazia sentido. Era o território dela. Era onde ela se sentia mais ela. Ele chegou com uma garrafa de suco de uva porque sabia que ela não bebia. Esse detalhe pequeno fez uma coisa no peito dela que ela deixou passar sem examinar muito. Eles sentaram. Ela tinha preparado o que queria dizer. Não script, não lista, mas o núcleo, ela disse. O que me incomodou não foi você ter protegido o sigilo médico. Isso eu entendo, faz parte. O que me incomodou foi você ter decidido que eu não podia saber. Que a escolha sobre saber ou não saber era essa sua. Ele disse, sim. Entendo, ela disse. Quando a gente começou a se ver fora das consultas. Você já sabia o que ele tinha feito. E você ficou quieto, ele disse. Fiquei, ela disse. Isso foi errado, ele disse. Foi, ela disse. Eu preciso saber que você não vai fazer isso de novo. Não esse tipo específico de coisa, qualquer tipo de coisa em que você decide por mim o que eu posso ou não aguentar. Ele a olhou por um momento. Disse, eu não sei se consigo prometer que vou acertar sempre. Mas posso prometer que esse padrão específico eu entendi onde errei, e não vou repetir. Ela ficou com aquilo, era honesto. Não era. Eu nunca vou errar, era. Eu entendi esse erro e não vou cometê-lo de novo. Ela sabia a diferença entre as duas coisas, disse. Tá bom. Ele disse, tá bom. Ficaram em silêncio por um momento. Depois ele disse, posso te perguntar uma coisa? Ela disse que podia, ele disse. Quando Tiago te ligou e contou. Sua primeira reação foi sobre mim ou sobre ele? Ela pensou. Disse, sobre ele, sobre o que ele tinha tentado fazer. Depois virei para você, ele disse. Por que me conta isso? Ela disse, porque acho que você precisava saber que não fiz essa conversa por ciúme ou por insegurança. Fiz porque errado é errado, independente de quem, ele disse. Eu sei disso. Mas obrigado por falar, ela disse. De nada. Depois de mais um momento, ela disse. O suco de uva foi um bom gesto. Ele disse. Eu sei que não é vinho, mas... Ela disse. Foi um bom gesto, Henrique, ele parou.
Sorriu de um jeito pequeno, sem dentes, aquele sorriso que ela tinha aprendido a reconhecer. Ela foi buscar os copos. Havia uma última conversa que ela precisava ter. Não com Tiago, não com Henrique. Com ela mesma, daquele jeito em que você se senta com o que construiu e entende o que significa. Era uma manhã de sábado e ela tinha chegado cedo no escritório, não porque tinha trabalho urgente, mas porque gostava daquelas horas antes de todo mundo chegar, quando o espaço era só dela e o silêncio tinha textura. Ela ficou na cadeira dela com o café, olhando para a sala. Tinha uma foto na parede que Camila tinha colocado sem pedir. Era do primeiro dia no escritório, ó. Elas duas e Marcos na frente da porta, com a logo nova na vidraça. Renata lembrava daquele dia. Lembrava do nervoso que não era medo, era antecipação. Ela tinha 32 anos quando o chão saiu. Tinha 35 agora, 3 anos. Parecia pouco e parecia uma vida inteira ao mesmo tempo, do jeito que o tempo faz quando alguma coisa real acontece nele. Ela não tinha uma lista do que tinha aprendido. Listas eram para slides de palestra, não para sentados de sábado. O que ela tinha era mais difuso, mais incorporado. Era o jeito como ela segurava uma reunião agora, sem aquela ansiedade de aprovação que tinha carregado por tanto tempo. Era o jeito como ela ouvia o próprio corpo sem entrar em pânico, sem minimizar, sem o excesso que vai no outro extremo. Era o jeito como tinha ficado na cadeira da conversa com Tiago no café e não tinha dado mais do que tinha dado, não por frieza, mas porque ela sabia o que devia. A empresa existia. Tinha clientes reais, uma equipe que ela gostava, contratos que eram resultado de trabalho de verdade. Não era o que ela teria planejado se tivesse planejado. Ela nunca teria planejado nada daquilo. Mas havia uma diferença entre o que você planeja e o que você constrói com o que aparece. O telefone vibrou. Era Henrique. A mensagem dizia: "Bom dia. Você está no escritório?" Ela olhou pela janela. O bairro estava acordando devagar. Aquela hora em que os bares ainda têm cadeira na calçada, mas os donos das padarias já estão dentro. Respondeu. "Tô." Ele respondeu. "Eu passo com pão?" Ela ficou olhando para a mensagem. Havia tantas coisas que ela tinha aprendido que não eram sobre força, não eram sobre superar, não eram sobre nenhuma das palavras que as pessoas usam quando querem dizer que você foi difícil e saiu do outro lado. Era sobre atenção, sobre aprender a prestar atenção no que é real em vez do que você deseja que seja real. Sobre saber quando abrir a porta e quando não abrir, e ter confiança suficiente no próprio julgamento para fazer essa diferença. Ela respondeu: "Pode trazer aquele de queijo que você comprou naquela vez." Ele respondeu: "Em 20 minutos." Ela colocou o telefone na mesa, olhou para o escritório, para o café esfriando, para a foto na parede. Dona Sônia tinha dito, naquela noite da macarronada, que já sabia que ia dar certo. Que a cara que Renata tinha quando saiu da cama não era a cara de quem ia ficar deitada. Renata não tinha acreditado na época. Tinha ouvido como conforto de mãe, mas havia uma versão daquilo que era verdade, só que não da forma que parecia. Não era que o sucesso estava garantido porque ela tinha força ou resiliência ou qualquer um daqueles termos. Era que quando você aprende a prestar atenção no corpo, nas pessoas, no que é real, você para de gastar energia na direção errada. E energia, quando você tem uma doença que consome de dentro para fora, é recurso que você não pode desperdiçar. Ela tinha aprendido a não desperdiçar, bebeu o café frio, foi até a janela. Daqui a 20 minutos ia ter pão de queijo e ela ia ter que abrir a porta do escritório e isso ia ser uma coisa pequena e exatamente certa. Isso era suficiente. Era, na verdade, bastante. Se você chegou até aqui, você sabe que essa história não foi sobre vingança. Foi sobre uma mulher que aprendeu a diferença entre o que desmorona e o que fica. Qual foi o momento que mais te pegou? Foi quando ela sentou na reunião com Tiago sem dar nada? Foi a cena da cozinha com Henrique cortando cenoura?
Ou foi aquela frase da mãe, que ela já sabia que ia dar certo? Me conta nos comentários e me fala de onde você tá e que horas são aí. A gente lê todos. Se você conhece alguém que está num momento difícil agora, manda esse vídeo para essa pessoa. Não porque é motivacional, porque é real. E às vezes a gente precisa ouvir uma história real para lembrar que a própria história ainda não acabou. Dá um like também para mais gente conseguir encontrar esse vídeo. E se você ainda não está inscrito, aperta inscrever. Tem mais história vindo.